aí galera, vou cobrir com você agora Go Fight Fantastic. É um jogo que foi lançado dia 26 de março de 2024, lançado aí só para computador no Steam. No futuro deve estar saindo para consoles também, ainda sem nenhuma data ou algo assim. É desenvolvido pelo estúdio sueco Dynamite Games, primeiro jogo comercial deles, tá? Mas é um estúdio que não é tão novinho, já tem alguns anos no mercado aí, não sei o que andou fazendo nesse meio tempo. E publicado pela também sueca Kinda Brave Entertainment, uma publicadora que eu não conhecia, tem aí outros 3 joguinhos no Steam, com certeza vou ficar de olho neles. O jogo em si, gente, tem características de hack and slash e action RPG como modos, né, como gênero. O hack and slash dele bem tranquilo, muito focado em spamar botões ou segurar ataques dependendo da classe do personagem que você está jogando. Tem algumas habilidades ativas por personagem, tá? Todos os personagens têm uma skill de mobilidade, que tem um cooldownzinho. Tem umas 2 skills ativas que tem um cooldown também, com funcionalidades próprias, algumas mais suporte, algumas de dano, algumas defensivas, e assim por diante. A parte de action RPG é bem leve, tá? Não é aquele action RPG complexo, com muitas camadas. São só 3 itens equipáveis por personagem e fornecem bônus passivos que podem dar stats, que podem alterar o funcionamento de skills e assim por diante. Aí permitem que você foque um pouquinho o personagem em um papel específico, né? Priorize uma skill, alguma coisa nessa linha, mas nada muito complexo, tá? Acho que pode ser uma forma legal de introduzir alguém ao action RPG, né? Uma coisa mais casual. Ele tem múltiplas dificuldades também, tá? Se não me engano, são umas 5 dificuldades. Modo História e modo Horda, 2 modos de jogo disponíveis desde o começo. Modo História, campanha, você vai passando fase a fase, com o chefe no final, bastante diálogo e assim por diante, cada fase diferente. Modo Horda é uma fase fixa que spawnam inimigos, tem que matar eles ali a cada onda de inimigos. E aí, entre uma onda e outra, tem um power-up para você escolher. Lembra? É tipo um roguelitezinho tradicional, né? Aqueles modos roguelites de jogos modernos, né? Onde você escolhe um power-up e vai continuando. E tem placares no final, tá? Então é uma disputa por placar, beleza? No single player você controla até 3 personagens alternando entre eles, tá? Você não vai ver os personagens simultâneos assim como numa parte, né? Mas você pode ficar trocando entre eles, aí lembra tipo um Trine da vida, né? Você pode trocar, joga o heal no chão, pega com o outro, joga uma... enfim, stuna o inimigo com uma personagem, troca pro outro e assim por diante, se você quiser ficar trocando toda hora, né? A operação dele, gente, é local e online para 3 jogadores. Bem completinha, bem bacana, bem funcional. Não vi uma forma de misturar jogadores locais online, apesar de ter lido sobre isso. Ainda não consegui testar isso na prática. Mas funciona muito bem pro estilo do jogo, apesar de ter 4 personagens, o co-op vai 3 jogadores. E o co-op local dele eu só consegui fazer funcionar tendo um controle para cada jogador. Pelo que eu testei, ele reserva ali aquele primeiro controle pro primeiro jogador, que também poderia estar usando teclado e mouse, tá? Então, infelizmente, só tendo controle para cada jogador no momento. Quem sabe numa atualização futura mudam, beleza? Vamos lá, galera, tô aqui no jogo, começando aqui em configurações. Então você vê que idioma a gente só tem inglês e chinês. Algumas opções visuais bem simplificado, né? Layout de botões, mais abaixo algumas opções de gameplay, né? Tirar a vibração de tela, brilho, né? Coisas meio de acessibilidade mesmo. Habilidade de direção da habilidade, mostra números de dano. Aí ali à direita a gente tem os controles, né? Os comandos aqui no controle, tá? Pelo visto não dá para rebindar ele, só dá para visualizar. No teclado e mouse mesma coisa, né? Só mostrando aqui pra gente. E ali em cima, mudando para a aba de áudio, os volumes. Bem simplificadinho aí a parte de configurações. Aí aqui a gente tem as 3 opções de jogo, tá? Jogar solo, jogar no co-op local e jogar no co-op online. Vou começar aqui testando solo, jogando um pouquinho aqui com vocês, conferindo o jogo. Depois eu confiro aqui, faço um teste co-op local rapidinho, né? Vendo como é que funciona ele e vejo quais são as opções do co-op online, beleza? Então, olha só, aqui a gente tem selecione seu time. Quantos personagens são? 1, 2, 3, 4. 4 personagens, tá? A gente tem um healer, um striker, um tank e um archer. Eu acho que eu precisaria, se for uma coisa meio voltado para uma partezinha, né, de um tanque e um healer. E aí sobraria, né, vai depender muito de como que é a economia de vida e dano, né, no jogo, mas vamos pegar tipo uma partezinha de um MMO, né? Aí teria aqui o DPS pro arqueiro ou pro striker, tá? Eu vou começar com o striker para ver como é que é. Se eu for testar os outros modos, eu troco de personagem. Então, aberturinha, vou deixar rodando. Quem quiser pular, pula no YouTube aí o capítulo. Tem um cachorro capitão.
posso apertar para pular o diálogo rápido, né? Ou segurar B e pular todo o diálogo. Estou aqui com o personagem. Eu posso trocar entre eles. Lá em cima à direita aparece o personagem que eu tô, e embaixo no meio aparece o que eu tô também, né? Tem um tutorialzinho, talvez. Aqui não sei se são... Ah, para testar um dummyzinho, ó. Aí tem um lugar de upgrades, não vou ver ainda, né, gente? Vamos... Uma loja aqui. Tem o capitão aqui, tem o chip log, tem os NPC para conversar. Jukebox para trocar música e depois eu testo isso certinho. Vamos jogar logo. A gente tem dois modos de jogo, olha só, modo história e modo horda, tá? Modo horda é um modo arcadesco por pontuação, né? E o modo história vai ter os capítulos, dificuldade, assim por diante. É ele que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Talvez no copy eu mostre o outro modo, né? Dificuldade, a gente tem Easy, Médio e Hard. E Nightmare. Não, tem o modo história, mais fácil, ó. História, Easy, Médio, Hard e Nightmare, tá? Aí ele fala que as dificuldades maiores têm maior chance de drop, né? Upgrades e loot. Então vai recompensar o jogador ainda pelo desafio, né? O Easy não fala que tem coisa menos, tá? Mas eu vou no médio, que é a dificuldade padrão. Vamos lá. Aí eu tenho que dar red ali embaixo. E vai começar. Imagina, cada jogador tem que dar red, né? Pra falar que tá pronto. O healer pode se curar segurando o botão. Já eu vejo isso, né? Eu vou estar sozinho também. Ó, tem as falazinhas. Aquele humorzinho básico no diálogo, né? Um personagem meio que zoando o outro. O dash é poderoso, mas o cooldown é enorme. Olha o cooldown disso. Dá pra trocar de personagem, da dash. Cada um tem um dash bem diferente, né? É um teleporte mesmo. Ó, Star Wars, rapaz. É um retardado. Vamos falar com quem tá com a interrogação na cabeça, a exclamação, né? Vamos ver se vai ter um tutorialzinho ou se já vai pra... Valendo. A aliança nos encontrou. Ó, cutscenezinha. Atenção, atenção, obrigado pela atenção. Aqui não tá dando pra acelerar, tá? Só daria pra pular tudo de uma vez mesmo. Agora chegou. Não resista. Tem uma invasão alienígena. Pega os mais fracos primeiro. Aí o povo vai ficar aí assistindo, né? Ah, tá. Vamos ver. Tomei um dano no final aí. Olha como é que é medidor de vida ali embaixo, que esquisito, né? A gente vai perdendo a cor no personagem. Acho que tem que seguir, né? Achei que ia ter um tutorialzinho, mas pelo visto não. Vamos ver, eu tenho left button, right button, YB. Ó, tem backstab, olha que legal. Pera aí. O right button pra trocar de personagem. O right trigger corre. Dash dá dano, muito bom. Pelo visto dá pra recuperar a vida no meio do pipoco aqui, viu? Pegando esses orbes verdes aí. Então, healer, assim, pode não ser necessário, né? Como um todo. Mais. Ó, um bloqueio.
Me bloqueia bem, ó. É bem tanque, né? Esse é o Y que eu apertei e fez isso. Aí vem a questão do healer. Ó, você vê, cada um tem... Esse número deve ser a vida, né? Será que me cura mesmo? Será que me deixei, pelo visto? Não dá pra curar outro jogando, ó? Acho que não, né? Acho que eu não vou conseguir me curar jogando sozinho. Não devia ter pego o healer, pelo visto. Não, ó, 600, 400, 300. É a vida sim, ó. Acompanhando vai reduzindo. Ah, esse aqui eu já vi. É uma habilidade bem legal essa, só que o cooldown é longo, né? Vamos trocar de personagem. Ó, dá pra carregar o ataque. Olha, rapaz. Líder DPS. Aí tem isso aqui. Talvez cure, vamos ver. Não. Não cura. Tem o B que... Aí, ó. Ela cura sim. Ela joga as paradas. E o outro vai e pega. Beleza. Então cura com o B. O Y parece que é uma troca de vida, né? Pelo... Ai, caramba. Ó, quando você tá carregando, você fica bem lento. Isso é só pra curar. Vamos ver o DPS aqui. Dá uma longa, tem. Olha isso, que massa! E, ó, tem as vidinhas que dropa mesmo. O teleporte tem um delayzinho que é meio incomodado, assim, sabe? Ó, você meio que desaparece por um tempo do jogo. Acho que a vantagem é talvez teoricamente possa estar imortal nesse meio tempo, né? Ela não dá pra carregar ataque, tá? Clear. Vou dar um seal pro DPS aqui. Gente, que povo, que heróis são esses? Chegou um fodão aí. O cara fala uma língua muito louca. Não é um bom sinal. À medida que ele perde a vida, vai caindo vida pra mim, né? Ó, dá pra bloquear até isso. Jesus, que tanque poderoso. Ó. Acho que o meu escudo quebrou. Entrou no cooldown, ó. Não dá pra abusar tanto, viu?
lance do backstab deve ser muito legal no co-op, né? Pra aproveitar. Tô morrendo. Ai meu Deus, pera aí. Ó, curei a vida inteira. Foi. Tem um meteorito de flecha de gelo. Legal, né? Cai justo do personagem que eu não tô jogando. Fantástico, adoro isso. Parece que é proposital, né? Qualquer coisa, se der pra trocar aqui entre uma fase e outra, eu troco, né? Não conseguimos. Fronte o líder dos alienígenas. Correio com right trigger, sempre tô esquecendo disso, né? Rapaz, olha o ataque com B dele. Ele joga o negócio, teleporta e bate. Muito legal. Você vê que não dá pra... você tem um limite no analógico o lugar de mirar, ó. Eu acho que é tipo simulando andando no WSD, né? Você anda só em 8 direções, digamos assim. Então não tem um andar sempre andando analógico, nem um mirar analógico, tá? Realmente fica igual no WSD. Não dá pra usar o digital não, tá? Por incrível que pareça, dá pra usar o analógico. Isso aqui, algo escondido. Life steal por 20 segundos. 20 segundos só. E não é por personagem, né? Ou é por jogador ou afeta a parte inteira. Ó, tem um bichão ali. Aí dropa os troços aí, ó. Tem um drop meio aleatório, né, parece. Vou deixar pra ver se morre mesmo, tá? Pra ver o que acontece quando morrer. Você vê que tem uns buffs espalhados no mapa, né? Muito bom, as animações são muito legais. Estilo desenhado à mão, né? Por isso que não é analógico e tal, por isso que não é certinho, né? No chefe acho que não é bom morrer, né? Tem 3 segundos. Óbvio que eu não vou enfrentar ela ainda, né? Tinha um sapo e vazou. Ó, esse é chefe mesmo. Ah, ele ficou vulnerável durante isso. Nossa, que slow foi esse? Caramba.
feio. É difícil escapar sem dar o dash, eu quis testar se dava. Nessa luta tá... Ele recuperou vida, é isso mesmo? Nossa, minha vida. Oi, capeta. Aê. Eu acho que não precisa é o tanque, né, na prática. Mais um troço raro aí. Ó, agora a fase acabou mesmo, ó. 15 minutos a fasezinha. Mostra aí um placar com os personagens, dano, né, recebido e dado. Revives, então dá pra reviver de boa, né, pelo visto. Difícil reviver no meio do pipoco às vezes, né. Legal. Vai pro lobby. Sempre vai voltar pra cá. Não posso trocar a parte. Eu vou tirar o tanque. Drones em todo lugar. Uma vila no oeste. Vamos ver o que eu tenho aqui de opções. Já tá dando red ali embaixo, mas eu não quero ficar pronto ainda. Dá pra trocar de personagem aqui? Deixa eu ver. Não, aqui não vai dar, pelo visto. Qualquer coisa eu troco, então... depois, né? Mas vamos lá. Aqui eu vou ter um upgrades. Então aqui a gente tem os personagens. Aí você vê que tem algumas coisas que só aparecem para alguns, né? Tipo fight ali tá para todo mundo, energy drain só para esse. Ó, energy drain. Quando você acerta o inimigo com ataque básico, restaura alguma vida. 15 HP a cada segundo por 1 segundo. Fight aumenta o dano e a vida. Main de absorção. Você recebe mais healing, né, mais cura. E esse aqui dá regen contínuo. Aí aqui a gente tem um Hyper, que aumenta Move Speed, que é específico do Striker, ó. Common Striker, né? Move Speed, Attack Speed. Esse aqui é raro do tanque. Reduz o cooldown, ou aumenta o cooldown, né? Não sei. Acho que aumenta o cooldown, mas dá um efeito adicional, né, na skill. Ó, quando bloqueio perfeitamente, dá Frozen por 3 segundos. Você congela o inimigo. Rebound dele também. Dá 1 de ataque básico e quando eu bloqueio perfeito do Daze no inimigo, um debuff, né? E o do arqueira tem a flecha de gelo. Ataque básico tem 15% de chance de congelar. Vai depender da velocidade de ataque, né? Pra compensar. Life Steal, que é da arqueira também. Legal. E tem 3 slots de item pra equipar, né? Pelo visto. Ó, vou equipar esse. Você clica, aí ela vai equipar e você escolhe o slot, tá? Vou equipar só os específicos de arqueiro aqui por enquanto. Ó, tem uma página que mostra que todos eles dá pra você passar de nível, ó. Gasta os cristais ali em cima. Aí ele mostra o quanto que melhoraria, né? Dano upgrade em cada um deles. E o preço do upgrade ali também. Então, além de dropar esses meteoritos, que seriam o farm do jogo, por assim dizer, tem a questão de você melhorar eles, né? Eu vou equipar todos os exclusivos de cada um deles para não ter bagunça, né?
Aí o do healer... Eu acho que eu vou colocar esse aqui no... Peraí, qual que é o de dano? E move speed já tá colocado. Dá pra repetir um mesmo em mais de um? Deixa eu ver. Pelo visto dá, viu? Pelo visto dá pra equipar o mesmo em mais de um personagem. Legal, legal. A maioria dos jogos não daria isso. Bem interessante. Gostei. E se você tiver uns comuns bufados, você põe eles em todo mundo. Tipo esse aqui, por exemplo, tem um potencial legal, né? Que dá dano e vida. De repente você upa e equipa ele em todo mundo. Muito interessante. Bem diferente do usual. Mas por hora eu acho que eu não vou upar nenhum, né? Não sei o quão raro ou sei lá o que são. Vamos dar uma olhadinha na loja. Ó, a loja tem aquela moeda ali em cima à direita, que é de meteorito, e permite que você compre esses cristais. Então, além do drop aleatório, né, aparentemente, você pode estar comprando aqui, né? São aí várias páginas, ó. Parece que a paginação tá meio bugada. Parece que era pra estar a primeira bolinha acesa, a segunda bolinha, a terceira bolinha. Mas tá uma bolinha menos acesa aí, digamos, né? Mas são 3 páginas. Você vê que tem os lendários até, ó. E aqui parece que você não tem nenhum de personagem, né? Todos que são comuns pra todo mundo, né? Aí a gente tem skins dos personagens. É já um uso mais secundário, né? Que não vai melhorar em nada o seu poder. Decorações, acho que mais inútil ainda. Não sei se é decoração pra base aqui, né? Eu achei que ia ser decoração pra equipar no personagem, mas eu acho que é pra base, pra esse lugar aqui, simplesmente. E música pra você colocar ali na jukebox e mandar tocar, tá? Bem inútil, com certeza. Eu acho que eu esperaria juntar isso aqui para comprar isso aqui, por exemplo. Se é que ele é bom, né? Não sei. Mas ele tem Critical Chance e Critical Damage, né? Então, legal. Quando você pode juntar os dois, sempre interessante. Essa é a loja. Aí aqui é só conversar. Ship Log. É os planetas, né? Os personagens. O adolescente, né? Pré-adulto aí praticamente, adulto jovem, ou mais adolescente a maioria mesmo. Os NPCs, inimigos. Imagino que vai aumentando isso aqui com o tempo, né? Então, a gente já viu o upgrade, já viu o que é pra você testar as coisas, né? É legal que você pode equipar aqui no upgrades e testar aqui, né? Ver o que acontece quando você equipa e tal. Ó, Jukebox, as trilhas sonoras, né? Que só tem uma mesmo no momento. Não vejo um lugar de trocar de personagem aqui, tá, gente? Eu achei que daria pra falar com eles aqui. E você vê que eles somem mesmo, ó, quando eu tô trocando aqui. Mas não dá, não. Dá um start. Tem, ó, selecionar personagem. Eu poderia trocar. E olha que legal, ele aparece ali à direita, ó. Os personagens, ó. Tem cada um dos personagens com as habilidades, né? E efeito de status. Já que tá fácil aqui, eu vou trocar. Então vamos lá, eu vou colocar Healer, Arqueira e Striker. Ou vou tirar o Striker e colocar o tanque, mas não pretendo usar muito não. Tomara que não zoe nada, né? Vamos ver Arqueira. Dá pra carregar ataque? Dá. Dá miss, putz. Eu acho que tem uma mira meio automática, viu? Tem um auxíliozinho de mira, ó. Porque não vai certinho onde eu tô mirando, né? Tô mirando aqui, ó. Ó, tem uma martelada que tem cooldown. Uma bomba. Não me acerta, graças a Deus. E o dash é cooldown bem curto, parece. Legal, então o único personagem ranged, né? O da bolinha do healer também é, né? Marromeno. 29 de dano, ó. E as animações são diferentes. Tem animação que vai acertar o outro, né? Legal. Então vamos lá. Capítulo 2. Ó, posso voltar pro capítulo 1 se eu quiser fazer ele de novo. Vamos lá, mais uma fase.
Não sei o quanto muda o jogo, ó. Backstab dá 50% a mais de dano, né? Quando você tá atrás do inimigo. Isso no co-op vai ser muito bacana, né? Dá pra garantir que sempre alguém dá um backstab, né? Um posicionamento adequado. O tanque puxar o hit pra ele, né? Talvez tenha alguma coisa de provocar e tal. A gente vai ficar escondido. Soldados, procure, traga todo mundo. Olha lá o que deixaram ali. Vamos encontrar a resistência. Esconda na grama. Ah, aqui vai ser para não lutar, pelo visto, tá? Vai ser para eu fugir e esconder na grama. Pelo visto vai ser isso, né? Ó, quando você carrega a flecha, ela vara os inimigos. Ó, congelei. Mandando esconder, né? Não vara. Caramba, os inimigos são fortes, cara. Eu acho que não era pra eu estar matando esses inimigos, viu? O cara curando ele, ó. Esse cara cura. Vocês têm healer também? Bom, com as coisas equipadas minhas, eu tô me curando aqui sozinho, né? É, eu acho que isso aqui não é feito pra combate, não, viu? Essa fase em particular, tô me sentindo muito fraco. Provavelmente não era pra eu estar lutando, né? Você vê que não tem sistema de level, né? O único farm é dessas coisinhas aí, dos drops também, né? Que vão acontecer de vez em quando. Você pode ficar farmando aí. Agora vem a questão, quando toca o alarme, será que é mais difícil ainda? Deixa eu ver. Toca aí, alarme. Ah não, ele ataca. Eu achei que ele ia spawnar inimigo. Ah, só isso. Eu jurava que ia spawnar inimigo. Era pra eu ir falar com o NPC ali. Deixa eu ver. Cai de boa. Morrer, né? Nossa. Caramba! Olha que legal, puxei pra bomba dela. Só que só ela que explode a bomba.
Então não ficou tão legal assim. Morreu, morreu. Nossa. Tá difícil, cara. Por que ficou tão difícil assim essa coisa? É uma fase que não é feita pra enfrentar o povo mesmo. Não sei se tem que matar todo mundo. Difícil acertar o cara correndo, velho. Ó, consegui bloquear. Tá achando o que, rapaz? Ó, quando tá morrendo, fica assim a tela. Quase a vida inteira. Pô, não acabou ainda. Ó, ele tá mostrando 18 ali. O que é 18, será? Ah, o número de inimigos que você tem que matar, ó. Pra passar de tela. Tem que matar todo mundo mesmo. Aumentando o dano. Buffzinho. Acabou. Bom, hein? Esse escudo meu aqui não tá saindo escudo não, hein? Durando. Olha o tanto de backstab que deu pra dar. Agora acabou. Eu falei que não tava acabando. Dá pra segurar o botão de ataque, tá? Tem que ficar spamando mesmo. É praticamente um beat'em up, né? Nesse sentido, dos clássicos. Vou dar um heal aqui. Faltam 8. É, a tanque é muito boa.
Pra ver a duração do escudo, ó. Tem o marcador do amarelinho ao redor dela. Acabou. Você vê que acabou a barreira ali, né? Não precisa matar todo mundo não, só matar o suficiente. Aí vem a questão, morrer o que faz? Sem de vida, cada coisa é 100 de vida. Ó, apareceu um help me ali. Segurar tem que ficar parado, tá? Eita, o cara ficou loucão. Corre. Leão. Ó, peguei uma música, então você ainda vai encontrar coisas escondidas, tá? O jogo vai recompensar uma exploraçãozinha aí que eu não vou fazer, mas legal, bom saber disso. Os inimigos são fortes, velho. É o que? É o healer, né? O healer. Caramba, me viu. Só vai parar de me seguir quando eu me enfiar no mato. Vou cair. Vou cair. Eu vou cair pra aquele bicho, não pra esses, ó. Rapaz, eu vou morrer. Vou morrer com esses bichos aqui. Consegui. Não consegui nada, ficou o outro no help me agora. Jesus! Meu Deus do céu! Fui combado! Olha o que acontece quando morre. Tentar novamente. Vai ser desde o começo ou desde aqui? Cara, se for desde o começo, o jogo é difícil. Desde aqui, né? Cara, que foi aquilo? E tipo, eu não consigo mudar nada aqui, ó. Não dá pra equipar, não dá nada, é só no início da fase, mas vamos lá, vamos com calma dessa vez. Eu acho que eu vou dar uma corrida. Porque os inimigos são diferentes também, né? Parece que é tudo meio que aleatório os inimigos. Muito combado ali, recei, morri. Foi embora, não deu nem pra ver o que eu tava fazendo. Isso aqui é o que? Ó, peguei um meteorito aí dentro disso. Também sei fazer, palhaço. Vamos ao backstab aí, bestão. Ó, tem uns mis que dá. Sete para vazar. Caramba, velho, é muito dano. Corre, corre, corre. Haste.
O cara passou do meu lado, pegou. Eu gostei do tanque. Ó, tá clear. Morre. O fato do andar não ser analógico e tal, eu acho um pouquinho esquisito. É um jogo que eu acho que eu sentiria melhor jogando no digital do que no analógico, sabe? Por ter isso, né? Ai, caramba, me viu. Tem o healer, tem que matar o healer. Então vazar aqui não tá deixando. Bicho correndo. Olha slow, olha isso, olha que slow dele. Meu Deus. Caramba, é muito desse bicho. Deixa eu pegar o arqueiro aqui. Vou morrer algum dia, será? Nossa, deu 100 cacetada de dano. Backstab carregado. Lindo. Ó. Esse bicho de novo. Vamos ver se some aquelas coisas. Tomara que não, né? Olha que coisa linda. Caramba, tá sumindo, né? Olha como é legal jogar com ela defensivamente, né? Ó, não tomei ataque do bicho. Como eles dão essa demora pra atacar, né? Você até consegue esquivar, ó. Combate cansativo, viu? Acabou o escudo dela. Dá pra destruir isso de longe. Se pisar, esse negócio vem atrás de mim, né? Congelou. Olha os Mis, velho. Que sem graça é isso. Pelo visto, congelar é ruim, né? Você não consegue matar enquanto o bicho tá congelado, parece. Se congela, né? Ou cura. Aí, Miss. É um dano legal. Mas o lance de congelar eu não curti, não. Ah, me dá slow aí. Eu não tô nem aí pro slow de vocês. Olha como atrapalha. Congelada. Corre.
Eu tô aqui, velho. Tá louco? Como assim o bicho me viu? Vou tacar assim logo, pronto. Caramba, não para de ver, né? Durando, ó. Bora. Isso aqui. Ó. Agora é o chefe já, né? General Poi. É, já é ela já. Pelo visto o jogo é curto. Vamos ver se eu congelo ela também, ela fica imortal. Pelo visto sim. Ah lá. Ela tá imortal. Ai caramba. Nossa, o dano disso. Esqueci disso. É pra empurrar o inimigo pra longe, né? O life steal dela. Ai caramba. Vê que são duas barras de vida, ó. Uma barra verde, igual os beat'em up clássicos, né? Tipo Final Fight e tal. As animações delas são muito legais. Vamos lá, vamos de tanque um pouco. Caramba! Desistiu. Eita, nós! Bugou. Um bug bonito aí. Ah, uma fasezinha que você tem que correr. Sem vergonha, lazarento. A impressão que eu tenho é que o jogo é balanceado para 3 players, sabe? Pelo tanto de dano que aguenta. E é muito dano que eles... É muita vida. Ai, meu Deus. Morrer. Ó, acabando a vida laranja daqui a pouco. Olha como empurra bem, hein? Novo negócio. Jesus. Eita, a flecha foi atrás dela. Tá louco.
Ai, morreu. Sorte tava com o escudo em cima, senão não conseguia rever não. Essa curvinha que ela faz é muito legal, né? Não sei se é bug, mas é legal. Ai, capeta. Fica dançando, né? Rapaz, deu trabalho, hein? Nada mal. Ó, dropou uma chave aí. Controle remoto. Dá uma olhada se habilitou alguma coisa. Ele mostra em tudo new, né? Ó, aqui tem uma música nova. Eu posso dar play ali. Upgrades. Olha o tanto de coisa. Né? O digital não usa pra nada, tá? O controle aqui. Não sei se tem como vender. 3 de ataque básico, 6 de Ability Power. O Ability Power deve aumentar o dano das skills, né? 15% de chance de deixar o inimigo pegando fogo quando se ataca. Não tem ordenações, né? Podia ter ordenação aqui das coisas. Acho que filtro, né? Não tem nada. Então uma hora vai ficar bem ruim isso aqui. Ó, um reduz ataque básico e aumenta a vida. Pode ser bom pro healer, talvez. Se for ficar 100% no heal, assim, trocando pra ele só pra curar, compensa, né? Ó, chance de stunar quando ataca no ataque básico. Chance de crítico. Se você atacar um inimigo e ele tiver stunado, spawna uma coisa que dá dano baseado na vida máxima. Que legal. É, ó, cada personagem dá um dano diferente. Esse aqui tem mais vida. Ó, você vê o bugzinho, né? Trocando aí de aba. Fica uma seleção errada ali em cima. Reduz cooldown, isso é muito legal. Para usar as habilidades mais frequentemente. Aí você vê que comum é cinza. Verde é incomum. Raro é azul. Só tem até raro, né? Pelo menos nesses aqui. Acho que sim. Mas bem legal, só que assim, já fica difícil de escolher, né? Só 3 slots. E aqui é o lugar que você pode upar eles, né? Você vê que é relativamente caro, né, upar. E o aumento não é tanta coisa. Tipo, o Ability Power duplica, mas o Basic Attack Damage não. Então ele é mais focado em upar o Ability Power mesmo, né? Speed, Attack Speed. Attack Speed é muito bom também, né? Se for um aumento considerável. O detalhe é que você aumenta a Ability Power, mas quanto de Ability Power eu tenho? Nossa, olha esse 0,08 para 0,9. Faltou arredondar, né? Nossa, toda vez que você dá crítico, você perde vida ao longo do tempo. Horrível, hein? A não ser que seja bom você não ter vida cheia, ou alguma coisa. De congelar eu detestei. Ó, o que reduz cooldown é bem pouquinho que aumenta, ó. É tanta redução de cooldown tá baixa que isso aqui é um comum, né? Talvez um de cooldown que seja incomum, raro, pode ter uma redução mais legal, né? Regeneração de vida.
Isso é legal, ó, aumenta a chance de crítico, ataque speed, e quando você mata, quando você acerta um crítico, não acerta nem quando mata, é quando acerta um crítico. Aí você teria que ter crítico com chance alto para manter o regen o tempo todo, né? Esse é o que eu estou usando, né? Mas você vê que não tem nenhuma progressão nele, aparentemente. Bem legal, bem legal. Ó, tem um que reduz vida máxima. Dá de pouco com tudo, né? Também, ó. Ability Power, Basic Attack Damage, Cooldown Reduction e reduz a vida. Então você fica mais papel. Glass Cannon, né? Chamado Glass Cannon. Muito bom, muito bom. Gostei. Ah, já viu aqui no shop. Fala que tem coisa nova, mas o que é novo? Não sei. Não sei. Não sei o que é novo. Não deu nenhum indicativo aqui pra mim do que seria novo, né? Ó, eu tô com 2.000 e tanto, eu conseguiria comprar esse, né? Que aumenta a dano crítico. Aumenta a absorção e efetividade de buffs e dá uma regeneração de vida. Quando você mata o inimigo, chance de dropar um power-up. Legal. 10% só. E no nível 1, né? Daria pra upar. Você é stunado. É slow e knockback. Bem legal, bem legal. Então você vê que muita coisa é um crítico, né? Tipo, fica condicionada a chance de crítico. Ó, 31 de dano. 31, 46, 31, 46. O crítico aquele ali, né? Deu pra ver o crítico quando fez. O arqueiro até gostei, mas... o lance de ter que carregar a flecha... Enfim. Gente, acho que de gameplay single player vai ser isso aqui, tá? Acho que eu posso já ir pro co-op aqui e ver como é que seria, tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Pluguei um segundo controle. Agora sim, ó, perfeitinho. Mas dá pra ver que realmente ele reserva o teclado e o primeiro controle pro player 1, tá? Então, co-op local, dessa forma, tendo só, pelo menos, 2 controles, né? Um controle para cada player, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o tanque, e outro eu vou pegar aqui... Dá pra repetir? Ó, não dá pra repetir personagem no co-op, tá? E outro eu vou pegar o healer. Ó, continua de onde parou, com a mesma progressão, né? Você vê lá em cima os personagens. Ó, isso dá um escudo, ó. É aquela skill que eu não conseguia testar, né? Agora é bom que dá pra ver umas interaçõezinhas. Dá pra ver que o left button e o right button some realmente até ali debaixo da interface, né? No co-op. Ó, um player tem colisão com o outro, ó, meio que trava o outro, né? Não dá pra atravessar nem nada, tem uma colisãozinha. Beleza. E aí, cada um tem que equipar em si, ou eu posso equipar em todo mundo? Eu acho que eu posso equipar em todo mundo, ó. Na verdade, não tá deixando equipar, não. Ele deixa eu ver se o outro consegue equipar em si ou tá bugado. Então é cada player equipa em C, tá? Não dá pra você equipar pros outros, não. Tem que pegar o controle de um player e equipar. Bom, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Eu vou... Peraí que soltou o controle. Deixa eu ver. Não, tá certo, tá funcionando. Vou no modo Horda testar, tá? Aproveitando aqui que tem isso. Os dois tem que dar red. Estágio 1, score bônus 1.
câmera, como se comporta. Favorece ninguém, parece. Centraliza entre os jogadores, né? Trava quando fica na borda. Olha que legal, você pode escolher um bônus. Tem um cooldown, ó. Deixa eu ver se cada um pega um. É, ó, cada um pegou um. Talvez ele vai pegar o mesmo também, né? Ele vai morrer. Pelo visto, os bônus vêm, né? Todos. Critical Chance, dano. Mas dá pra repetir? Tá. Legal, hein? Muito bom. É tipo um roguelitezinho, né? Que ficou. Ó, já deu um help me ali. Revive com vida cheia. Não que seja muita coisa essa vida cheia. Aí quando passa de fase, recupera a vida. Esse cooldown reduction é muito chamativo, né? Ability Power tem também, ó. Stamina deve aumentar a vida, né? Tá o dano. Você vê como é diferente a porcentagem, né? De dano é só 8%. Maldito. Bom que é rapidão as waves, né? Ó, 12% de dano, então muda sim. Ó, joguinhos heal ali. Deixa ele morto, vamos ver o que acontece. Olha! Você vê como muda realmente as coisas, né? Tem hora que é 10, tem hora que é 5 de cooldown. Não sei porque o score bônus fica mudando daquele tanto não, tá? Se é pelo tempo que eu tô levando nas waves ou o que, né? Ó, dropa loot também, de meteorito. Vou matar esse healer primeiro. O dano tá legal, hein? Attack damage. Olha o cooldown do jeito que tá ali. Eu já usei skill, já tá no cooldown. Meu Deus, vou morrer. Morrer. Ai, caramba.
Loucão, 10 de vida. Quanto é que tá o dano? 100... Caramba! Ó, dá buff também nesse modo. Caramba, sumiu os troços que tava ali de power up e tal. Down reduction. Uma vida. Ó, tá com 550 de vida ele, vamos ver se... Usei um pouquinho do cooldown pra eu poder spamar essa skill mais, né? Vou tancar com esse escudo, né? Basicamente vai ser isso. Ai, caramba! Attack Speed. Stamina. Stamina não sei se é vida em porcentagem, vamos ver. Acho que não, né? Não. Stamina não sei o que é. Não sei o que é stamina. Esse slow. Eita, caí. Vacilei, apertei o botão errado. Bom. Ó, 7 minutinhos, quase 8 minutos. Não sei se compensa pra farm, né? Ou algo assim, ou se é só pelo placar mesmo. Mas legal, deu pra testar algumas interações do co-op, né? Tranquilamente. Deu pra ver como é que é o co-op local. Deu pra ver que realmente você fica sem um terceiro personagem, né? Particularmente, eu acho que eles poderiam ter incluído, porque em tese, né, pode fazer falta. Tipo, se você não tem aquele healer de fundo, pega o healer, joga uns heal aí e volta, né, acaba abrindo mão. Então jogar em 2, pelo menos, tem esse probleminha, né. E jogar em 3 também seria chato, de repente alguém tem que ficar com o healer, né. Fala, mas não quero ir de healer, pô. Aí você tem que fazer o quê? Teria que fazer todo mundo ter alguma forma de escudo, né, ou... gera heal quando põe regen de vida, né? Teria que fazer alguma coisa assim pra ficar sustentável, né? Até daria, caso ninguém na parte queira ser um healer. Acho que dá pra fazer isso sim, só que você acaba perdendo mão de alguns upgrades mais divertidos, talvez, em função disso, né? Mas enfim, um modo bacana, também gostei bastante desse modo aqui, do modo Horda, né? É uma outra alternativa que você tem para quando ou você já zerou a campanha e não quer mais jogar ela, ou simplesmente quer jogar uma coisa mais casual, mais arcadesca, sem historinhas, sem as fasezinhas, né? Fica uma coisa meio roguelite mesmo. Acho que em relação ao co-op, é isso aí, gente. Vamos testar aqui o co-op online? Vamos lá. Co-op online eu tenho a opção de Steam Invite, né? Que ele já vai falando que vai hospedar a partida, ou não. E marcar a partida pública, tá? Então posso escolher. Eu vou marcar que eu quero hospedar e vou escolher Steam Invite, tá? Então vou hospedar uma partida privada, basicamente seria isso que eu estaria falando pro jogo. Mas bom saber que ele tem partida pública, né? Aí ele cai nessa tela onde você pode escolher o personagem. Ó, cada personagem tem estatística ali, ó. É um resuminho dele, mais ou menos. Explicando, né, as skills e tal, mobilidade. Eu não consigo entrar com o jogador local, tá? Tô tentando aqui, não vai de forma alguma. Pelo que eu tinha lido, seria possível misturar jogadores locais online. E pelo que eu estou testando, não é possível. Aí você vê que ele está esperando, certo? Agora, se eu avançar... Ó, ele ainda me deixa convidar, ó. Pressione Shift Tab para convidar amigos. Tá? Se eu vier a...
A fase, vamos ver o negócio. Vou dar red. Eu quero ver se vai continuar dando pra convidar, né? Ih, não tô nem conseguindo dar red. Não tá dando red, gente. Complicado. Será que não dá pra começar sozinho, então? Ele corre, ó. E o outro não tá fazendo nada. Complicado, hein? Então pausa, ó. O copy online, né? Enfim, ele fala para dar Shift Tab e convidar amigos no Steam, né? Ou usar o próprio, que seria o overlay do Steam no caso, ou abra a janelinha do Steam e convida amigos por lá, tá? Essa seria a partida privada, né? Seria a forma de você ter uma partida online privada. Pelo que eu falando aqui, já testando, não dá para misturar jogadores locais online, tá? Senão teria que dar para apertar aqui para entrar com o player local e não dá. Aperta no controle, não vai nada, tá? Infelizmente, não permite jogadores locais online no momento. Mais uma olhadinha nas opções aqui se tem alguma coisa relacionada a isso. Não tem, não tem. Realmente, pelo visto, não dá. E deu uma bugueirinha legal aqui pra mim agora. Quando você entra aqui com o teclado, ele não sai. Então é isso, gente. Esse foi o Go Fight Fantastic, cooperativo local e online para 3 jogadores, sem permitir locais online, aí, pelo menos no PC aqui não consegui. Tinha lido que seria possível, mas não consegui. É isso, né? Propostinha bem legal. Tem uma coisa meio beat'em up, meio hack and slash, como se diz, né? Tem uma leve camadinha de action RPG ali, com aquele farm das coisas, né? Aquela moedinha que você pode comprar itens, pode dar upgrade nos shards ali, equipar até 3 deles, aí você meio que monta uma buildzinha no personagem, né? Pode fazer ele focar em ataque básico, em alguma coisa, em crítico, pode colocar os efeitos secundários em crítico nas skills, pode focar em dar efeitos secundários para as skills, e assim por diante. Então tem uma buildzinha bem simplificada, né? Mas tem. Os personagens têm habilidades fixas, né? Como é tudo desenhado à mão, imaginei que não teria múltiplas habilidades ativas, imagino que não vai ter mesmo isso depois, tá? Só joguei 2 fases, mas imagino que seja mais do mesmo no final das contas, né? Seguindo esse mesmo formato aí. E provavelmente não terá personagens adicionais jogáveis também. Quem sabe o cachorrinho ali que mostra aí na capa seria muito bacana, mas acredito que não. É isso, espero que tenham gostado, fica aí a dica. Já joguei alguns jogos que lembram um pouquinho a proposta desse, essa questão de ter múltiplos personagens, né? Essa codependência entre os personagens, sinergia, né? Um personagem bem voltado para suporte que eles têm aí, inclusive, né? O healer, bem legal. No co-op realmente brilha bastante, né? Agiliza, facilita, né? A sobrevida. Mas imagino para quem esteja jogando com ele não seja mil maravilhas, né? A não ser quem gosta de jogar de healer em MMOs e etc. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Fica a dica. Valeu, falou e até a próxima.